Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Nós leremos capítulo 16, a partir do versículo 13, alguns versículos. Internauta, seja muito bem-vindo, você que está conosco aí, irmã Silene Rodrigues, Lenir Alves, Bernardina Cruz, Deus abençoe irmã Naná, cuide de tudo aí, um abraço a vocês. Sônia Vasconcelos, Deus continue abençoando todos que estão pela internet, pelo YouTube está a Raiane Batista, Deus abençoe o Álvaro Paulo, Deus abençoe Berenice Vidal, Deus abençoe desde Cesarina, Deus abençoe José Paulo e Kalina, desde os Estados Unidos, Deus abençoe a todos que estão pela internet. As salinhas podem se separar, fique à vontade as salinhas, esse microfone está dando microfonia aqui, tá? Nós vamos à palavra. Qual o tema desta campanha? Você está sendo ajudado na incredulidade? Glória a Deus por isso. Pode aumentar mais um pouquinho, Alexandre, por favor. Vamos lá. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, verso 13. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. E eu também. Leremos, diz assim a palavra. E quando Jesus chegou às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra de Deus. Se você pode, feche os teus olhos por um minuto. Senhor, tudo de ti, tudo por ti, tudo para ti. Nós estamos aqui hoje, Pai, para escutar a palavra e para te adorar, ou para te adorar e assim te adorando escutar a tua palavra. Eu sei que o Senhor trouxe cada vida que aqui está, meu Pai, por um propósito estabelecido pelo alto. Primeiro, não foi a minha vontade, senão o teu convite que nos trouxe até aqui. E se chegamos aqui, papai, mesmo que arrastados, a tua graça e o teu braço nos sustentou até aqui. E eu tenho uma plena certeza, o Senhor está no meio de nós. Eu peço que o Senhor tenha total liberdade de fazer, de operar, de falar, tudo conforme o teu querer e tudo conforme a tua vontade. Assim eu oro, Pai, fala conosco, menos de nós e sempre mais de ti. Assim oramos crendo, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, mas glorificando a Jesus. Deus abençoe a vida do presbítero Laércio, rapaz. Foi bem, foi top, isso aí. É bênção. Os desafios vêm, mas os desafios também nos levam a crescer, amém? Isso é bênção, que Deus abençoe a todos. Quero aqui tributar a Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, por essa rica oportunidade. Eu confesso aos irmãos que pastor Cleomar, conversando agora antes do culto com ele, pastor Cleomar, eu falei para ele que não precisava levantar a menininha, por isso que eu peguei a outra. Ele pegou a outra, que nós já tínhamos conversado. E falando sobre essa questão que Deus vai nos amadurecendo, principalmente quando o pastor está de viagem, que o pastor está bem, está ali em Portugal fazendo a obra. Quem está orando pelo pastor aí? Sei que as vossas orações, as nossas orações têm chegado aos céus e Deus tem operado naquela nação, aonde quer que eles estejam.
falando com o pastor Cleomar ali antes do culto, que às vezes Deus nos coloca diante de experiências novas. Até conversando com a Sara, falei, amor, é difícil a gente às vezes pregar, porque tem alguns irmãos que pregam também, mas eu aceito e também eu tenho comigo que eu tenho que andar primeiro, não segundo o meu pensamento, mas segundo a direção de Deus, que é o mais importante. E nessa semana eu conversei com 3 irmãos, irmão, leva a palavra, Jesus me dá outra direção, falei com outro irmão, falei com outro, porque eu falei, Senhor, fala conosco, é tão bom escutar a palavra. E aprove ao Senhor que não por impedimento de não querer, mas por outras questões de força maior, nenhum desses 3 irmãos pôde estar aqui. Eu disse, Senhor, é eu mesmo, fala comigo, Deus, e Deus tem falado conosco. Estou dizendo isso para quê? Para edificar a sua fé, para te levar a entender que o culto primeiro não é dirigido por homens, né, mas é dirigido pelo Espírito Santo. Quem ora para que a igreja seja dirigida pelo Espírito Santo? Eu também oro e Ele assim tem feito, tem usado quem Ele quer, da forma que Ele quer, mas eu tenho aprendido a depender de Deus cada dia mais. E nós estamos em uma campanha cujo nome é Ajuda-me na minha incredulidade. E essa campanha tem falado muito aos nossos corações. E antes de entrar, eu quero tributar a minha gratidão aos nossos pastores, pela confiança que é nos dada, pela responsabilidade que é nos dada. Agradecer toda a igreja por esses momentos que nós somos totalmente carentes da oração dos irmãos. Assim como nós oramos para que toda a igreja seja abençoada, eu tenho certeza que nós somos uma família. E enquanto tem 300 orando por você, você também está orando por 300. E isso é o que a Bíblia diz, que a união, o poder da união, é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. Salmo 133. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, né? Está ali, mais grávida do que nunca, mais linda do que nunca. Que Deus continue abençoando a vossa vida, que Deus continue abençoando toda a igreja. Eu amo esta igreja, foi aqui que eu me converti, foi aqui que eu batizei, foi aqui que eu fui batizado no Espírito Santo, foi aqui que eu namorei, foi aqui que eu noivei, foi aqui que eu casei, e é aqui que meus filhos vão crescer, até que o Senhor nos dê outra direção. Ame a sua igreja e faça parte, isso faz total diferença, seja aqui ou seja qual for a tua igreja, amém? Que Deus continue abençoando toda a igreja. E nós estamos neste tema, um tema que se diz respeito à fé, e eu tenho falado com Jesus, buscado a Jesus, lido, e Deus tem incomodado muito o meu coração sobre essa questão da incredulidade e da fé. Se tem algo que tem alcançado, eu disse algumas coisas sobre isto no sábado, no culto de jovens. Se tem algo que tem alcançado as nossas vidas, se chama uma crise de identidade. Hoje mais do que nunca, mais do que no passado, mais no passado recente do que no passado mais pretérito, nós estamos vendo pessoas que não sabem nem quem são, não sabem quem são, não sabem de onde vieram e muito menos para onde estão indo. E Jesus quer falar algumas coisas conosco sobre esta questão da verdadeira intimidade. E o Senhor nos dando palavra nessa noite, eu quero falar sobre alcançando a verdadeira identidade através da fé. Deus tem falado conosco, usando várias pessoas aqui. Missionária Carla foi usada quinta-feira passada, nos ensinando, nos ajudando a vencer esta coisa que se chama medo, através da fé, vencendo o medo através da fé e com a fé. Mas muitas vezes nós paramos nas realidades das nossas vidas, e muitas vezes temos essa crise existencial. Nunca se viu tanto como hoje, pessoas que se sentem como não são, sim ou não, igreja? Pessoas sentindo o que verdadeiramente não são, geneticamente, fisiologicamente. Mais do que nunca, vemos pessoas indo e vindo, mas sem um sentido de vida. E infelizmente, essa é uma realidade do mundo, mas também essa realidade, infelizmente, tem alcançado a igreja. E é uma pergunta que nós temos que sempre ter ela bem resolvida dentro de nós. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Você já parou para pensar que se a vida fosse só nascer, crescer e morrer, qual seria o significado da vida? Mas eu conheço um Deus
que fala o profeta Jeremias 1,5, olha Jeremias, antes de você ser concebido no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Eu já te conhecia e também já estabeleci um propósito para a tua vida. Eu te chamei por profeta das nações. E eu começo dizendo, ei, a sua vida não é obra do acaso, senão do propósito de Deus. Nunca confunde, que nós nunca possamos confundir o acaso com o propósito. O mundo vive de sorte, o crente vive de promessa. O mundo vive de acaso, mas o crente vive de uma palavra designada antes mesmo de que nós possamos ter nascido. E nós temos que ter essa fé e essa consciência. E o que Pedro, diácono Valfredo, indagado, discípulos indagados, nós lemos que Jesus está indo para Cesareia de Filipe, e agora Jesus pergunta aos discípulos, aos mais chegados, diz assim, irmã Rosamira, quem eles dizem que eu sou? Quem os homens dessa terra dizem que eu sou? Quem os homens dessa terra dizem ser o Filho do Homem? É interessante que Jesus, a não ser Jesus, somente Estevão, em Atos 7, vai usar a expressão Filho do Homem. Por que Jesus usa essa expressão? Porque se Jesus utilizasse a expressão Filho de Deus, que lá na frente Paulo vai usar muito, ele poderia ser considerado um anátema, porque era heresia se dizer Filho de Deus. Porque Deus muitas vezes não quer se revelar primeiro para quem está de fora. Ele diz, olha, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, para quem está de fora, eu não me revelei ainda. E para eles, quem eu sou? Eles dizem, olha, eles dizem que o Senhor é um dos profetas, o Senhor é Elias, é Moisés, é Jeremias, o Senhor é um dos profetas. Mas nós entendemos pela inferência do texto, presbítero Maciel, que a intenção de Jesus não era saber quem ele era para quem está de fora. O interesse dele, missionária Carla, era chegar à conclusão de quem estava de perto, se sabia verdadeiramente quem ele era. E é mais ou menos isso. Não interessa o que é o mundo, o que as pessoas que estão de fora dizem quem é Jesus. Mas Jesus quer nos levar à consciência de que pela fé, se verdadeiramente nós sabemos quem Ele é, nós temos que cair em si, porque Jesus precisa sim ser conhecido. Quem já encontrou Jesus aí? Quem já conheceu Jesus aí? Você se alegra por isso? Mas Oséias, capítulo 6, verso 3 vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus. Diácono Nilson, talvez há muito tempo atrás a gente encontrou Jesus, mas hoje Jesus quer se revelar a nós através da fé, através da verdadeira identidade, como algo novo. O que eu acho mais encantador, no sentido bom da palavra, o que eu mais me admiro em Jesus é que Jesus é novidade de vida todo dia. Não há quem possa dizer eu conheço Jesus na plenitude, não. Ele se revela hoje, mas amanhã na oração Ele se revela através da fé. E a Bíblia vai nos ensinar a prosseguir, a conhecer a Ele, porque conhecer Jesus é a solução dos nossos problemas. Pela fé nós conhecemos quem é Jesus. E conhecer Jesus é a melhor coisa, mas a mais importante também, porque é através de Jesus que nós somos remidos. O escritor aos Hebreus vai dizer nos primeiros capítulos que Jesus é maior do que os anjos. A partir do capítulo 3 ele vai dizer que Ele é maior do que Moisés. A partir do capítulo 3 ele vai dizer que Ele é o sumo sacerdote, aquele que de uma vez só pagou todos os nossos pecados e nos deu nele a graça de ter novidade de vida. Deixa eu te dizer, você encontrou, se já encontrou, o melhor de Deus, que é Jesus Cristo. Eu entendo a metáfora de se usar que o melhor de Deus está vindo, e com certeza o céu, mas o melhor de Deus já veio. O nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré, e através dele, o melhor dele está nos manifestando através da tua presença e da tua glória, para que naquele grande dia, onde grandes e pequenos hão de se prostrar diante deles, entre ricos e pobres, todos hão de se prostrar, queira nós conhecer ele antes daquele grande dia. Mas a pergunta, diaconisa Ellen, é:
Quem é Jesus para você? Nós temos respostas práticas, diaconisa Nayara. Se eu pergunto quem é Jesus, você vai dizer: Jesus para mim é tudo. Mas o que significa ser tudo na sua vida? Você já parou para pensar? Tudo é o que vem primeiro e o que vem segundo. Deus, Ele quer ser não somente o primeiro, mas Ele quer também ser o primeiro em tudo. Tem gente que tem colocado Jesus em primeiro, mas em algumas coisas. E Jesus nos ensina a reconhecer quem Ele é. E a pergunta aqui primeiro não é para quem está de fora, porque muitos lá fora conhecem Jesus só de ouvir falar. Jesus, conheço, não foi Ele que morreu no Calvário, não é o que a igreja diz, que Ele ressuscitou. Jesus é mais do que um símbolo, Jesus é uma pessoa e é o nosso Salvador. Por que eu tenho que entender quem Jesus é? Porque a primeira resposta que traz a resposta da verdadeira identidade através da fé é a resposta de quem Jesus é para você. Para quem era de fora, Ele era só mais um, entenda. Para quem está de fora, Ele era só mais um dos profetas. Profetas eles mataram, não deram voz. Mas para quem é discípulo, o Espírito Santo revela quem verdadeiramente é Jesus. Que eu acho mais lindo, Yuri, em Jesus, que Ele se faz conhecido. Ele não precisa de intermediários. Fecha a porta do teu quarto. Fale ao teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te responderá até em público. Mas de uma coisa eu sei: nós precisamos conhecer mais quem Jesus é. Eu vou dizer algo da parte do Senhor, irmã Rosa. A crise da sociedade de hoje e da igreja pós-moderna ou moderna é que ela não conhece Jesus. A grande maioria que se diz crente, 60 milhões de pessoas, até mais hoje no Brasil, tem Jesus como um símbolo, mas não como um Senhor e Salvador. Tem Jesus como que para os de fora, mais uma simbologia, mais um amuleto. E Jesus não é isso. Jesus, para quem está carregado e sobrecarregado, Ele diz: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para quem está perdido, evangelista Eduardo, Ele é o caminho. Para quem está na mentira, Ele é a verdade. Para quem está sem sentido de vida, Ele é a vida e vida em abundância. Para quem não sabe para onde ir, Ele é a porta por quando as ovelhas vão passar. Para quem está atribulado, Ele é o príncipe da paz. Eu vou dizer de novo. Para quem está passando uma noite escura na vida, Ele é a estrela da manhã. Para quem perdeu a esperança, Ele é o sumo sacerdote que nos entregou ao Pai. Para quem tem fome, Ele é o pão da vida. Para quem tem sede, Ele é a fonte que jorra água. Para quem está com medo, Ele é o leão da tribo de Judá. Para quem está preocupado com o futuro, Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Para quem está com medo da circunstância, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mateus, mas eu estou enrolado. Ele é o nosso advogado fiel. Rabaia Jerebeiavá. E a pergunta é: quem é Jesus para você? Porque se não soubermos responder essa pergunta, não para os outros, mas para nós, não teremos uma verdadeira identidade. E essa crise vai sempre existir nas nossas histórias. Todos nós passamos por lutas e dificuldades. Eu me lembro que no ano
esse ano passado, 2024, eu descobri no domingo que a minha esposa estava grávida. Na terça-feira, dia 14 de maio de 2024, dia do aniversário da Sara, ela me manda uma mensagem cedo e diz: eu tive um aborto espontâneo. No dia do aniversário dela, um dia antes do aniversário de casamento nosso, dia 15 de maio. E é mais ou menos assim. Jesus se faz conhecido não só nos bons momentos. Deixa eu liberar uma palavra para você que não está entendendo a luta que você está passando. Jesus está dizendo: eu quero me revelar a você no mais difícil momento da sua vida. Presbítero Daniel, aquela hora tudo parou. No domingo eu fiquei sabendo, na terça. E Jesus ministrou muito forte, porque pregar sobre Jó é fácil, falar da dor de Jó é fácil, mas passar por que Jó passou nem se compara. Mas Jesus me ensinou que por mais que os momentos difíceis passam, a consciência de que Ele é o dono da vida fica. Os momentos difíceis vão passar, mas a consciência que é Ele que está no controle é fiel e não tarda. 5 meses depois, nós estávamos na festa de aniversário da sede, no domingo de manhã. Deus levanta o pastor Edson e diz: eu vou te dar disse a Sara. Eu vou te dar e este que vai nascer vai ser seu. Deixa eu te dizer uma palavra para edificar a sua e a minha fé. Diaconisa Ivonete, nós já fizemos contas e contas, não sabemos como, mas naquele dia Deus começou a operar um milagre. Porque Deus é conhecido não só no momento de luta, mas também nos momentos de bonança. Isso aí, crescendo, nascendo daqui uns dias. O que eu quero dizer com isso? Depois de uma noite triste e escura, a alegria da estrela da manhã. Levante sua mão comigo. A alegria da estrela da manhã voltará a brilhar na sua história. Continue com a sua mão levantada. Eu estou pregando para pessoas que estão no momento difícil, mas Deus me trouxe aqui para te elevar a tua fé e dizer: ei, me conheça e prossiga em me conhecer. Depois que isso passar, você vai dizer: verdadeiramente Ele é Deus, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Quem é Jesus para nós? E o Espírito, Deus vai revelar para quem é discípulo. Deus vai revelar e dizer: Pedro, como instrumento, se levanta e diz: tu és o Cristo. Quem está de fora diz que o Senhor é só mais um, mas eu digo que tu é único. Quem está de fora está dizendo que não há mais salvação, mas eu entendo que tu és um ungido, Cristo, Mexiá, o ungido de Deus. E agora, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Natanael, eu tenho uma boa notícia para nos dar, diaconisa Rafaela. A história, a Bíblia vai dizer que este, que é o Filho do Deus vivo, veio, morreu, pagando o preço pelos nossos pecados. Mas há uma notícia muito interessante. Eu vou dizer em inglês: He is not here. He is risen. Ele não está mais ali. A pedra já foi removida. É quando as mulheres chegam ao túmulo e o anjo diz a ela: ei,
Por que tu procuras dentre os mortos aquele que já vive? Ele está vivo. Ele não está mais ali naquele túmulo, a pedra foi removida, o sepulcro está vazio, e hoje nós podemos dizer que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e que vive eternamente e viverá. Mateus, por que tu está dizendo isso? Porque quando Cristo se revela como um Deus vivo, a minha vida é transformada. Por que Pedro vai dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Porque naquele tempo existia muito paganismo, deuses pagãos, deuses mortos, deuses com D minúsculo. Mas o Espírito Santo revelou a Pedro. Irmão Cláudio quer revelar a nós nessa noite que Ele continua sendo o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. E se Ele é vivo, a nossa adoração é viva. Se Ele é vivo, a minha fé é viva. Mateus, por que você não teme? Por que você não tem medo, meu irmão? Porque o meu Jesus está vivo, está vivo. Ele está vivo. A morte não o parou. A tentação não o parou. Mas Ele hoje está não só no céu, mas habitando no meio de nós. Levanta a sua mão comigo, por favor. O teu Jesus está vivo. Eu vou dizer de novo. Eu vou dizer de novo com a mão levantada, olhando para esse problema. Diz assim: o meu Jesus está vivo. Olha agora para aquela situação difícil, Mancatia, e grite: o meu Jesus está vivo! E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus quer levar a nossa fé se revelando a nós nessa noite. Não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Davi, antes de ver Golias, viu Deus dizendo: eu serei contigo, te dei graça para matar o urso, o leão. O gigante é só mais um obstáculo, porque o gigante pode ser grande, mas Deus continua sendo bem maior. Entenda que Jesus quer se revelar a nós. Quem sabe, Danilo, você já conheceu Jesus, mas Jesus quer se revelar de novo a nós, edificar a nossa fé, nos levar à consciência que nele, somente nele. Quem aqui é mais do que vencedor? Não existe evangelho sem Cristo. Se te pregarem um evangelho onde não existe cruz, calvário, arrependimento, metamorfose e metanoia, mudança de comportamento, de mente, de atitude, não existe Cristo. E sem Cristo nós somos mais do que derrotados. Sem Cristo nós não somos, não podemos, não fazemos, não iremos, não conversaremos, não chegaremos. Mas eu tenho uma boa notícia: em Cristo nós iremos, chegaremos, continuaremos, perseveraremos em Cristo. Nós iremos permanecer na promessa, porque em Cristo, somente em Cristo, quem está nele, não, mais do que vitorioso é. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós temos que perguntar para nós: quem é Jesus? Talvez você passou o dia inteiro hoje. Talvez eu passei o dia inteiro hoje e não me perguntei: quem Jesus é para mim? Mas saber quem Jesus é o primeiro passo para chegar até nós, para nós possamos encontrar a verdadeira identidade. Por que o mundo está tão perdido? Porque ainda não encontrou Jesus. Preste bem atenção. Isaías, capítulo 6, vai dizer: no ano que morreu
o rei Uzias, eu aprendo que os momentos de dificuldade são os momentos mais propícios para que nós nos acheguemos e conhecemos verdadeiramente quem Deus é. A Bíblia vai dizer, Provérbios, há mais proveito num dia de luto do que num dia de festa. Porque no momento da dificuldade é que nós refletimos. É no momento da dificuldade que nós pontuamos o que tem verdadeiramente valor, quais são as nossas prioridades. No ano que morreu o rei Uzias, a Bíblia vai dizer que Isaías viu o Senhor. Isaías conheceu o Senhor. Qual Senhor é esse, Michael? João, capítulo 12. O escritor está trazendo a referência das atribuições de Cristo. Que Cristo na eternidade ecoa o clamor. Quem deu crédito à nossa pregação? E no capítulo 12, 41, a Bíblia vai dizer que quem Isaías viu foi Jesus. Aquela revelação foi de Jesus para Isaías. Aquela revelação foi Isaías vendo o Senhor Jesus. E quando Isaías viu o Senhor, ele começou a ver algumas coisas. Mas o interessante é que antes de ver o Senhor, no capítulo 1, Isaías diz assim, Nina, diaconisa: ai desta cidade, iníqua e perversa. No capítulo 5, diaconisa Leslie, ele começa a dizer: ai daqueles que têm campos e muitas casas. Ai daqueles que são fortes para as bebidas. Ai daqueles que são mentirosos. Ai do povo deste lugar. Ai daqueles que acordam cedo para beber até de tarde. Mas quando ele encontra o Senhor, ele encontra a realidade de quem Ele é. Quando nós olhamos para Cristo, nós caímos em si. Quando nós olhamos para Cristo, nós temos menos dedos para apontar e mais reconhecimento de quem nós somos. No capítulo 5, Isaías está dizendo: ai desse povo, ai desse povo. Mas no capítulo 6, Isaías tem um encontro com Cristo. Ele vê o Senhor assentado em um alto sublime trono. E as orlas dele enchem todo o templo. E ele vê uma cena muito interessante. Ele vê serafins com duas asas cobriam os rostos, com duas asas cobriam os pés, e com duas asas voavam e entoavam um cântico celestial, dizendo: eu reconheço que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando nós encontramos Jesus, nós caímos em nós mesmos. Isaías contemplou Deus, Jesus e a sua santidade. E quando ele olha para Cristo, a primeira coisa que ele vê é Ele mesmo. Já que no Mateus Nogueira, a primeira coisa que sai da boca dele é: ai de mim. Não é ai dos outros agora, é ai de mim. Porque eu vi o Senhor, eu conheci Ele, eu vi a santidade dEle. E o que nós precisamos mais no dia de hoje é conhecer Jesus, é ver quem Ele é. E Ele continua sendo santo, santo, santo e o Senhor dos exércitos. Isaías diz, diaconisa Maristela: ai de mim, ai de você. Por quê, Isaías? Porque eu vivo e eu sou homem de impuros lábios, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Porque quem vê o Senhor verdadeiramente começa a reconhecer o quão necessitado é da presença dEle, do milagre dEle, do perdão dEle. Ai de mim. Quem sabe hoje, pela fé, você está começando ou continuando a ver Cristo, e Cristo está trazendo um espelho celestial para que você se veja, para que eu me veja, Marcos Roberto, e veja quanto eu estou longe de ser quem eu acho que eu sou. Isaías achava que estava tudo bom, mas o dia que ele viu o Senhor, ele disse: ai de mim. Mas eu tenho uma boa resposta para você, Isaías. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor pegou um atenaz,
foi lá no altar, pegou uma brasa viva, desceu e tocou no lábio de Isaías. Eu tenho uma notícia. Eu não sei como você chegou aqui, se você não sabe nem quem é você, mas eu tenho uma notícia: tem brasa viva do altar para tocar nos nossos lábios nessa noite. Quem sabe você está dizendo, ai de mim, e Deus está dizendo, eu estou aqui para tocar nos seus lábios e te transformar pela fé. Isaías agora é tocado, e agora o pecado, e Isaías é santificado. E o 6:8 tão conhecido de Isaías, diácono Jean: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Só quem encontra Jesus, reconhece quem é, pode estar disponível para ser usado nas mãos dele. É só depois disso, diaconisa Heloísa, que Isaías disse o tão grande e famoso, Ricardo: Rinene, eis-me aqui por que, Isaías? Porque eu vi o Senhor, eu reconheci quem Ele é, Ele me fez saber quem eu sou, e agora eu me torno quem Ele me chamou para ser. Agora sim eu tenho uma identidade que Ele me deu. Ei, Deus quer te dar uma identidade do céu. Isso tudo através da fé. Porque a identidade da terra, ela é passageira. Nós somos, e todos conhecemos, irmã Cida Romero, nós somos peregrinos e passageiros dessa terra. E o nosso RG um dia vai ser cancelado. Irmão Valnei, um dia, Clésio, o seu CPF não vai existir mais. Um dia, irmã Thalita Lorena, esse nome será apagado da história da terra. Mas eu tenho uma certeza, e quando Jesus vai mandando os discípulos à frente, e eles voltam felizes, por quê? Porque os demônios sujeitam a eles. Jesus vai trazer a identidade do céu, que é o mais importante de tudo. Jesus vai dizer, presbítero Pedro, vocês estão felizes porque eu vos dei autoridade sobre os demônios? Estejais muito mais felizes por ter o nome escrito no cartório do céu. Ei, deixa eu te dizer, aquele registro não tem homem que apague, não tem demônio que apague, só Jesus pode escrever. Estejais mais alegres. Quem tem o nome escrito no livro da vida? Quem tem? Cadê a alegria de quem tem? Essa terra vai passar, mas o teu nome estará registrado naquele grande dia, e ele dirá, vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Essa é a alegria e a fé da igreja. Está renovando a minha e a sua fé nessa noite, te dando uma identidade do céu. Porque os homens, diácono Edson, podem nos rotular como quiserem. Os homens podem falar o que quiserem. Mas o que vai importar é se naquele grande dia a minha identidade não será da Secretaria Pública do Estado de Goiás, será da Secretaria Pública da Nova Jerusalém de Deus. Não se preocupe muito com o que está passando na terra, não. Entenda e permaneça com o teu nome escrito na segurança e na segurança pública da Nova Jerusalém de Deus. Mas muito hoje tem uma identidade terrena. E naquele grande dia não vai ter como bater carteirinha, dizer que eu fui e que eu fiz. A identidade tem que ser verdadeira, Rayane. Porque José Iron, diácono, naquele grande dia, evangelista Eduardo, vão ter muitos que vão dizer, mas eu tive uma carteirada na terra, em teu nome eu preguei, em teu nome eu ministrei, em teu nome eu fiz, diácono Leandro, em teu nome eu cantei, Senhor, eu expulsei demônio. E Jesus vai dizer para eles assim,
afasta-te de mim. Eu vou contextualizar, porque eu não encontrei a sua identidade verdadeira aqui no céu. Por isso, a realidade de uma identidade verdadeira, ela custa muito. Eu vou lá além ainda, ela custa tudo de mim. Mas Deus nessa noite, através desta palavra, está dizendo: não desespera não, não se angustia não, eu ainda continuo sendo dono do cartório do céu. Certa vez a história diz que Lutero, quando foi fazer a reforma, o diabo se apresenta a ele e diz: "Você não pode fazer isso, porque você pecou e fez isso, isso, isso e isso." Lutero reitera e diz: "Tem mais alguma coisa?" E o diabo diz: tem mais isso, isso e isso. E Lutero diz: "Tem mais alguma coisa?" Ele diz: "Não é isso tudo, é só isso tudo." Lutero diz: "Escreve bem embaixo, e talvez com letras escritas em vermelho: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado." Ele entendia que o diabo tinha autoridade sobre a identidade terrena, mas no céu ainda quem manda e continuará sendo é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso advogado fiel e continua sendo. Olha que interessante, a mulher samaritana em João 4, Jesus está cansado, chega em Sicar, fala: "Vou ficar por aqui, na cidade próxima de Samaria, da terra de Samaria." Irmã Marcelene, Jesus chega próximo ao meio-dia, cansado, demonstrando que ele foi 100% homem, mas também 100% Deus. Jesus chega cansado, e porventura ao meio-dia chega uma mulher para tirar a água. A Bíblia não vai dizer nem o nome dessa mulher, conhecida como mulher samaritana. Diácono divino, Jesus chega a ela e diz: "Olha, você pode me dar um pouco d'água?" A primeira coisa de quem não tem identidade é rebater como que se estivesse te ofendendo. Ela diz a ele: "Como que você, sendo judeu, fala comigo sendo samaritano?" Jesus vai começar a se revelar a ela. Jesus vai dizer assim: "Olha, mulher, se tu soubesse quem te pede água, não era eu que ia te pedir, era você que ia me pedir. E outra coisa, você não ia nem precisar mais dessa água." Jesus começa a se revelar quem não tem nem nome. Aquela mulher fica pasma e fala: "Me dá dessa água, eu quero dessa água porque eu não quero voltar aqui." Aquela mulher estava com problema, estava com crise de identidade, não sabia quem era, não sabia o propósito. Jesus disse a ela: "Beleza, mas faz o seguinte, vai buscar seu marido." E ela diz: "Eu não tenho marido." Aí Jesus diz: "Agora tu disseste bem, porque já teve 5, e o que tem agora não é seu." Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus conhece quem você é. Jesus conhece que essa identidade até hoje não deu certo. E ela diz o que, diácono Paulo? "Olha, eu vejo que tu és profeta." Ou seja, ainda estava do lado de fora. "Senhor," ela diz, "é porque tem uma guerra onde os judeus, os samaritanos dizem que a gente tem que adorar nesse monte, outros dizem que é em Jerusalém." Jesus disse a ela: "É vinda a hora, e de fato já chegou, onde os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." Seja nesse monte, seja onde for, Jesus começa a se revelar quem começa a entender o que é adoração em espírito e em verdade. Nós temos um privilégio nessa terra de adorar no meio da dor.
No céu não haverá mais dor, nem pranto, nem choro. Lá é perfeito. Deus está te dando a oportunidade de se revelar a Ele como um verdadeiro adorador. E para quem é adorador, Jesus se revela como verdadeiramente Ele é. Quando ela se preocupa com a adoração, Jesus começa a se revelar a ela. Deixa eu te dizer, quando nós começarmos a se importar muito na adoração, Jesus vai se revelar como nunca como nós, a nós mesmos. Deixa eu te dizer, melhore a sua adoração, melhore a sua vida de adoração. Adoração não é só cantar, adoração não é só cantar, não é só louvar, não é só levantar a mão. Adoração é um estilo de vida. Quando ela começa a aperfeiçoar o que é a adoração, Jesus começa a se revelar a ela. Jesus não tinha se revelado nem para os grandes daquela época. Nicodemos não soube quem era Jesus claramente. Mas para quem não tem nem nome, para quem às vezes está escondido no meio das malhadas, talvez você chegou aqui dizendo: eu não sei nem quem eu sou, e Jesus está dizendo: é você mesmo que eu quero se revelar. Aquela mulher não tinha nem nome, mas se preocupou com a adoração. Qual é a forma certa de adorar? Aí Jesus chega a ela e diz: ei mulher, eu gostei tanto de ti, eu gostei tanto do teu coração, que agora eu não vou revelar a ti somente no exterior. Eu não sou só um dos profetas, eu sou Jesus, o Messias aguardado. Entenda, é através da fé, é através do levantar da nossa fé, através da busca pela adoração segundo o coração de Deus, que Jesus se revela verdadeiramente a quem Ele é. Ele é ainda aquele que levanta os pequenos para confundir os grandes. Ele é ainda aquele que levanta os loucos para confundir os sãos. Ele é ainda aquele que levanta os improváveis. Quem é improvável? Eu sou. Mas Ele tem nos levantado e tem dito: eu sou Jesus, eu sou Jesus. Eu quero me revelar a você e te dar uma identidade do céu. Para aquela cidade de Sicar, Samaria, aquela mulher era só mais uma mulher com 6 casamentos frustrados. Talvez para o mundo você é só mais uma mulher com tantos problemas na vida. Talvez para o mundo você é só um homem com tantas dificuldades na vida. Mas Jesus começa a estabelecer uma identidade nova na vida daquela mulher. Pastor Cláudio, quem olhava para ela e dizia: não tem escapatória, não vejo futuro, teve que reconhecer que ela encontrou Jesus. Porque Jesus quer se revelar a nós, porque é através de nós que Ele vai se revelar a outros. A Bíblia vai dizer que quem não tinha nem nome agora se tornou missionária. Agora ela dessa cidade diz: eu encontrei o Messias. Jesus fica 2 dias em Sicar por causa de uma mulher. Deixa eu te dizer, Jesus quer morar na sua casa por conta da sua adoração, por quem você reconhece quem Ele é. Se levante, se levante. Olha, o versículo de número 42 do capítulo 4, Cailane. Agora, a cidade que a condenava, a cidade que olhava talvez atravessado, olhava agora com um olhar distorcido, pastor Cleomar. Agora aquela cidade no capítulo 4, verso 42, vai ter que declarar aquela mulher. E a Bíblia diz assim: e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quando Jesus se revela a nós, o ambiente a qual nós estamos inseridos conhece Jesus também. Aquela mulher conquistou uma cidade para Jesus, só conhecendo quem Ele é. E eu te pergunto, nesta hora, Rafaela, e a todos nós: quem é Jesus para você? Qual é a sua identidade?
Porque naquele grande dia, não será uma certidão de pessoa física, um cadastro de pessoa jurídica. Será se verdadeiramente nós conhecemos a Ele e se Ele nos conhece. Muita gente conhece Jesus, mas Jesus se faz conhecido para aquele que Ele se revela. Muitos conhecem, sei lá, uma estrela de hoje, um Neymar da vida, todo mundo conhece. Assim como muitos conhecem Jesus, ouviram falar de Jesus. Mas assim como o Neymar não conhece nenhum de nós, assim naquele grande dia, se nós não vigiarmos e nos aproximarmos de Jesus, Ele também não nos conhecerá. Não basta só olhar para Ele e ver quem Ele é, eu tenho que fazer Ele conhecido de quem eu sou. Aquela mulher consegue isso de uma forma extraordinária. Ela para Jesus numa viagem que não era propícia, em um lugar que costumeiramente não passava, mas tinha um propósito de Deus. Deixa eu levante sua mão comigo aqui. Jesus escolheu que você estivesse aqui, porque ainda existe um propósito sobre a tua vida. Ele não desistiu de ti, Ele não desistiu da sua história, e se você chegou aqui hoje, é porque Ele quer declarar sobre ti uma verdadeira identidade do céu, onde Ele te conheça, e você conheça Ele cada dia mais. Ele quer se revelar a nós, é através da fé que nós alcançamos a verdadeira identidade em Cristo. Entendemos capítulo 32 de Gênesis. José Maria, existia um homem por nome de Jacó, que significa suplantador, enganador, aquele que nasceu agarrado ao calcanhar. E agora, Ana Lídia, aquele homem vira para o teu pai, rouba a bênção do irmão, e o pai diz a ele assim, já cego, não via: quem é você? E ele diz assim: eu sou Esaú. Mas ele era Jacó. Isaac vai dizer: a voz é de Jacó, mas os pelos são de Esaú. Mas aquele homem, ele teve a identidade quebrada. Não adianta achar que você é alguma coisa e dizer que você não é. Jesus sabe quem você é. Irmã Ana, não adianta colocarmos uma máscara e dizer perante os homens que muitas vezes são cegos, não veem. Não adianta colocar uma máscara e dizer: eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou beltrano. Não, não. Jesus sabe quem você é. Jacó mente para o pai terreno, mas há uma história a se cumprir. Jacó agora no capítulo 32 se apronta para voltar para resolver as contas com seu irmão Esaú. Mas ele chega a um lugar chamado Val de Jaboque, que lá na frente ele vai dar o nome de Peniel, pastor Cláudio, onde ele viu o Senhor face a face. E ali Jacó agora começa a colocar uma identidade verdadeira. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus te conhece. Não adianta fugir, Ele vai te encontrar. Jacó foge, passa 20 anos na casa de Labão, volta, e agora tem um tete a tete. Chega no Val de Jaboque, e deixa eu te dizer uma coisa: a identidade é única. Seu CPF é único, sim ou não? A sua identidade do céu é mais única ainda. Você, Andressa, é responsável pela sua identidade. O Adson é responsável pela identidade dele. Alexandre, você é responsável pela identidade do céu. Herta, você é responsável pela sua. Porque Jacó agora chega e diz assim: eu entendi que o negócio agora sou eu que tenho que resolver. Jesus está dizendo: ei, para de colocar a culpa nos outros, resolva-se você com a identidade que eu tenho para você. Mansininho, passa agora as mulheres, os filhos, os servos, tudo que Jacó tinha. E a Bíblia vai dizer que ele ficou só. Mas no momento da solitude, Deus estava naquele lugar. A história vai nos ajudar
com historiadores e estudiosos sobre teofania, que é a aparição de Deus. E pelo texto, o anjo do Senhor é representado por uma teofania, e muitos creem que Jesus é aquela Jesusfania ali, né? É uma aparição de Cristo. Não se sabe porquê, mas é uma aparição de Deus. Não era simplesmente um homem como os anjos que chegaram a Abraão e disse a Abraão: não me se prostre, eu sou conservo teu. Não, aquele era o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, Mankátia, chega, e Jacó entende que o que mais vale na vida não é a família primeiro, não é os servos primeiro, não é o trabalho primeiro, não são os filhos primeiro, não é a carreira profissional primeiro. Jacó entende naquele val sozinho que a primeira coisa e a mais importante da vida é se eu já tive um verdadeiro encontro com Cristo. Jacó encontra com aquele anjo do Senhor. Jacó agarra nele e diz: eu não te largo até que tu me abençoes. Qual era a bênção que Jacó estava pedindo, Diácono Wesley? Irmã Ana Paula, irmão de Mills, Stephanie, a bênção que Jacó queria era uma verdadeira identidade. Até aquele momento, ele tinha mentido para todos que eles tinham vivido. Ele era um enganador, o suplantador. Ele era aquele que nasceu agarrado ao calcanhar. Mas ele olhou para a oportunidade e disse: tu és o anjo do Senhor, e eu não te largo até que tu me abençoes. Jacó, quem é você? A pergunta, depois de saber quem é Jesus, a pergunta que ecoa a eternidade é: quem é você? Porque para o pai terreno ele diz: eu sou Esaú. Mas agora para Deus ele pensa e diz: eu sou Jacó. E quando ele reconhece quem ele é, Deus automaticamente leva a quem ele o chamou para ser. É automático. Quando nós vemos a Deus, reconhecemos quem somos, Deus nos dá um propósito e uma identidade com sentido de vida. Deixa eu te dizer uma coisa: o seu sentido nunca vai ser terreno, o seu sentido sempre vai vir do nome que Deus te chamou para ser nessa terra. Ei, não importa se eu fui Jacó, o importa é que a partir de hoje que eu vi Deus, eu me chamarei Israel. Eu me chamarei Israel por quê? Porque eu me tornei um guerreiro, eu lutei pela identidade do céu na terra. A partir daquele momento, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma, porque ele alcançou uma nova identidade. E quem olhou para ele poderia dizer: mas tu não era Jacó. Mas tinha que reconhecer que a partir de agora a identidade do céu dele chamaria-se Israel de Deus. E Deus quer levantar nesses últimos dias os Israéis de Deus, aqueles que guerreiam pela promessa, aqueles que têm fé para se levantar, conhecendo quem Cristo é, reconhecendo quem é, mas se tornando cada dia mais quem Deus vos chamou para ser. Receba uma nova autoridade, uma nova identidade, para a partir de hoje, com fé, viver a promessa. Levante sua mão. Ei, volte para a promessa, volte-se para o caminho, não perca a direção. Deus está te dando uma oportunidade de ser quem Ele vos chamou para ser. Fique de pé comigo. Jesus está nos dizendo: quanto mais você me conhece, mais o meu propósito é revelado a você, e assim a verdadeira identidade. Porque a verdadeira identidade, eu encerro dizendo, a verdadeira identidade nos dá respaldo do céu. Quando Pedro, até então Simão, aquele que ouve, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas ou de João. Simão, o significado do nome Simão é aquele que ouve. Mas a partir daquele momento, Diácono Valfredo, Jesus dá para ele uma nova identidade. A partir de agora, você não vai ser mais ouvinte, agora você vai fazer parte da minha obra.
Agora você é Pedro. Sobre esta pedra, Jesus está falando dele, que ele é a pedra que os construtores rejeitavam, mas é a pedra de esquina. Pedro vai dizer isso lá na frente na carta, a primeira carta de Pedro. Jesus estava dizendo: ei, quando você reconhece quem eu sou, eu também trago uma nova identidade para você. E sabe de uma coisa? Essa nova identidade te dá respaldo do céu. Jesus vai dizer para ele: ei, eu te darei a chave do reino dos céus. Pedro ali é uma simbologia da igreja. Quem tem identidade de crente, vida de crente, identidade de igreja, tem respaldo do céu, meu irmão. Deus quer te dar uma identidade onde você tenha autoridade. Agora não precisa do pastor ir na tua casa para orar. Você tem identidade de discípulo e tem autoridade para declarar: sai daqui agora, toda inquietação, todo mal, todo prodígio das trevas não tem poder. Você agora que tem uma identidade verdadeira, tem autoridade. Nós temos que entender que a autoridade no reino dos céus nos dá o entendimento que nós estamos inseridos em algo muito maior do que nós. Tu és Pedro, sobre esta pedra que sou eu vou edificar a minha igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Pedro, tu vai fazer parte desse propósito. Você já entendeu o tamanho, o privilégio que você tem de fazer parte de uma obra que é maior do que todos nós? Marlene, Ele nos deu a graça de fazer parte da obra. E não importa, Ele te chamou. Pedro teve os seus erros, negou Jesus 3 vezes, mas teve um verdadeiro encontro com Ele na praia de novo, onde Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse a ele: se tu me amas, Pedro, volta a fazer o que eu te falei para fazer. Volta. Pedro, eu não te chamei para pescar peixe de novo, eu te chamei para pescar homem. Tu está pescando peixe por quê? E Pedro, com a nova identidade, agora não de Simão. Irmã Sônia, quem se levanta em Atos 2 para pregar a primeira palavra é Pedro. Com a autoridade da identidade do céu, ele se levanta no meio daquela multidão e diz assim: Mankátia, arrependei-vos. Porque o verdadeiro evangelho não só me muda, mas me torna instrumento de mudança na vida de outros. A identidade nos dá a autoridade de Deus. Autoridade tal que quando Pedro e João sobem ao templo, Porta Formosa, do tempo da oração, na hora da oração, e eu encerro aqui, ele com uma nova identidade, missionária Carla, não agora de Simão, não a identidade que o pai dele deu o nome dele, mas a identidade que Jesus deu a ele. Maristela, diaconisa, na Porta Formosa, é um símbolo de quem reconheceu quem Jesus é, reconheceu quem Ele era, e agora se tornou quem Jesus o chamou para ser. Na Porta Formosa, tem ali um necessitado, tem ali um acamado, tem ali aquele que pedia esmolas, e o mundo está pedindo esmolas. Sei que o mundo, escute bem que é a palavra do Espírito Santo, o mundo está mendigando esmolas, mas Deus há de levantar nesta última hora uma igreja que tem identidade de não dar esmola, mas dá daquilo que Jesus nos deu. Pedro vai dizer: prata e nem ouro, coisa dessa terra não tem, mas eu tenho uma coisa: levanta e anda agora, em nome de Jesus. A identidade do alto te dá autoridade sobre estes. Por isso eu quero orar com você, aonde você está mesmo. Se você pode, feche os teus olhos. Talvez o momento mais importante desta palavra seja a resposta que tu dá a Jesus desta palavra.
Talvez esse seja o momento de nós refletirmos e dizer: poxa, eu estou com a identidade terrena, a minha fé está pouca, Jesus, para viver o propósito. Ajuda-me na minha incredulidade, Senhor. Porque Deus nessa palavra está nos dizendo e nos ajudando a ter uma nova identidade em Cristo, a viver o propósito em Cristo. Deus está nos ajudando a alcançar a verdadeira identidade através da fé. Eu vou dizer porque Deus está me incomodando. Você não é mais uma menina. Você não é mais um homem. Mas assuma a verdadeira identidade do céu. Comece a reconhecer nesse momento que Jesus é tão bom e nós somos tão maus. Quem sabe nesse momento seja um momento de reflexão. Quem sabe nesse momento seja um momento de constrangimento. Ei, até quando você vai viver com essa identidade terrena, vivendo pelas coisas terrenas, respeitado pela terra, mas não conhecido no alto dos céus? Esta é uma oportunidade. Uma oportunidade de assumir Jesus. Uma oportunidade de reconhecer quem Ele é, quem eu tenho sido, mas também reconhecer que Ele tem um propósito na minha vida. Fecha os teus olhos, eu quero orar. Deus, preguei a Tua palavra conforme o Senhor colocara no meu coração. E a Tua palavra não volta vazia antes de operar tudo conforme foi designado. Eu oro, Pai, que a minha fé, que a fé deste irmão que está orando, Senhor, ajude este irmão pelo menos se conectar nessa oração. Me ajuda, Pai, porque o mundo tem muitas ilusões e falsas identidades, e nós viveremos confusos e perdidos com as identidades da terra. Mas eu tenho uma certeza, Jesus. Eu tenho uma certeza. A verdadeira identidade nos traz sentido de vida. Nos traz sentido de levantar pela manhã e dizer: eu tenho um propósito, eu tenho uma chamada, eu tenho um ministério. Ei, tu que está dizendo assim, faz tanto tempo que Deus não fala comigo. Ele está dizendo através da palavra, dizendo: eu não me esqueci de você, o meu propósito ainda está de pé. Pai, encontra este irmão que está dizendo: Pai, ajuda-me a voltar ao trilho da Tua palavra, ao trilho do Teu chamado, ao trilho da Tua vontade. Até quando, meu irmão, nós andaremos sem lugar para ir? E quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar basta. E Jesus nos deu uma autoridade para chegar na glória. Talvez o mundo não pode saber teu nome, mas Jesus te conhece. Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma graça que está dizendo do meu coração para mim: ei, Tu és meu e eu sou teu. Comanda